desafio vencido, uma nova proposta aí com a questão do asfalto da Pradosem, né? Pois é, vamos reavaliar. Isso aí fica a critério da prefeitura aí. Porque assim, houveram algumas inconsistências de projeto, tanto na Davi Barcelos como na Pradosem, tá? Essas inconsistências, elas sugerem aditivos. Quando eu vim para cá, eu falei, prefeito, eu não vim aqui para fazer buraco nem aditivo. Eu vim para fazer o trabalho que tem que ser feito, nada mais, nada menos. E a Pradosem, ela tem algumas inconsistências no projeto também. Então a Pradosem está em veremos. A Pradosem depende de alguns ajustes, que nem o prefeito falou ali, não vai embora, volta aqui, queremos ficar... Eu disse para ele, prefeito, vi muita coisa aqui que me chateou. Correto, Daniel Nunes. Então a gente recupera aí essa informação dada pelo próprio empreiteiro Gilberto Rolim. Ao meu lado está o procurador jurídico do município de Cachoeira do Sul, Kader Sali, e eu recupero essa informação e já começo a minha entrevista com ele falando justamente sobre isso. Procurador, por que a Prefeitura Municipal não confirmou já no dia da inauguração do capeamento asfáltico da Davi Barcelos que essa obra da Pradosem já estava sepultada? Boa tarde. Boa tarde. O processo administrativo referente à rescisão, ele estava em andamento, né? Então, assim, além das assinaturas que são necessárias do prefeito, o termo de rescisão, que foi um termo mútuo entre administração pública e empresa, né? Devido às inconsistências, ele estava em tramitação. Então, o momento de divulgação e publicização desses atos se dá de acordo com o trâmite administrativo. O que se pode garantir à população de Cachoeira? Que todos os esforços foram realizados pela administração no sentido de tentar ajustar e fazer as modificações contratuais que são previstas na Lei 8666, né, para que não fosse necessário fazer uma nova licitação. Mas as inconsistências que foram supervenientes ao projeto original, né, elas levaram à conclusão dos técnicos, em conjunto com a empresa que foi vencedora da concorrência, de que alteraria substancialmente o objeto do projeto. E por isso, até para atender à legalidade, atender à supremacia do interesse público e não prejudicar a competitividade desse certame em específico, que tem um valor substancial que ultrapassa 5 milhões, a administração houve por bem, então, fazer a rescisão mútua desse contrato, sem custo, né? Não gerou nenhum pagamento, porque não teve início da obra, e também não gerou nenhum custo ao município a rescisão. Procurador, vamos tentar usar uma linguagem bem simples aí para facilitar para o nosso telespectador e para o interesse do contribuinte, como eu, como o senhor, como todos os cachoeirenses. Essa rescisão do contrato foi assinada no dia 14 de julho, portanto, há pouco tempo. Esse projeto já está pronto desde 2022, não é uma coisa muito antiga. E se a gente trouxer para uma analogia assim, de nós, pessoas físicas, se eu vou construir uma casa, se eu vou iniciar uma obra, eu não deixo para conferir lá perto do início da obra da minha casa detalhes que impedem de eu iniciar essa obra em seguida. A Prefeitura não deixou para muito em cima da hora para perceber que existia problema para iniciar a obra de asfaltamento da Pradosem, para se dar conta que não era possível iniciar essa obra com essas dificuldades, como desapropriação de terrenos próximos, a remoção de postes, como foi colocado, inclusive, pelo próprio empreiteiro. Muitas vezes, a administração pública deixa determinadas análises para aquele que vai executar a obra. E quando a empresa fez a verificação do objeto dela, porque ela estava primeiro fazendo a obra da Davi, que foi finalizada e que teve, sim, as modificações e adequações do projeto originário para que fosse possível a sua conclusão. Não era diferente com a Pradosem, né? Então, no processo de finalização da Davi e no início da análise da obra que seria realizada em relação à Pradosem das ruas, a empresa começou a constatar qual seria o nível de dificuldade por conta da situação atual das ruas, né? Isso é normal. Se faz essa análise. Agora, o que não poderia ser feito? Iniciar a obra e, no curso dessa obra, se verificar uma impossibilidade total de dar continuidade a ela. Porque daí teria uma obra parcialmente executada que obrigaria o município a fazer pagamentos, por exemplo, né? E daqui a pouco ela teria que ser trancada. Então, o município tomou o cuidado de, antes do início da execução da obra, chamar o executor dela, né, a empresa que foi vencedora da concorrência, fazer a análise de todos os pontos, tudo aquilo que era possível fazer dentro do projeto originário, o que precisaria ser modificado,
e a melhor conclusão para atendimento do interesse público foi não executá-la, sem ônus para a administração. É importante que se diga isso. Não era uma obra de custo baixo. Volto a repetir, se ultrapassava 5 milhões de reais e nós temos limites legais que admitem readequação de projeto, alteração do contrato, né? Quando nós verificamos que pode chegar no limite ou até ultrapassar um limite legal, cabe à administração pública pisar no freio e tomar as medidas legais cabíveis. Então, o melhor caminho nesse caso da Pradosem, que é diferente da obra da Davi, que nós conseguimos findar a obra, foi rescindir. Mas isso é uma medida prevista em lei. É preciso que se diga também. É previsto em lei, não tem ilegalidade numa rescisão. O próprio desfazimento, para a população entender, desfazer um contrato é possível dentro da legislação que trata das licitações e todo o procedimento é público. Existe um processo administrativo, motivado, com parecer jurídico, assinado pelo prefeito municipal, que justifica essa rescisão. O que nós não podemos fazer de forma alguma é agir com a ilegalidade, né? Uma coisa é tu ter uma inconsistência no projeto, uma irregularidade formal, mas sanável, que dentro do trâmite jurídico e administrativo nós conseguimos corrigir. Outra coisa é tu modificar, por exemplo, substancialmente o valor do projeto, que poderia, por exemplo, haver interesse de outras empresas em participação, né, na concorrência. Nós não podemos prejudicar o princípio da competitividade. Então, assim, tem determinados ajustes que não prejudicam a competitividade, tem outros que prejudicam. Nós temos que fazer análise de todo esse contexto para conseguir chegar à conclusão. Agora, o que não faltou dentro da administração pública? Esforços para fazer a obra dar certo. Novos prazos, um novo processo. O que a gente pode antecipar para o telespectador em casa com relação a esse novo projeto que vai ser reformulado, então reeditado? Para quando? Quando começa? O que a gente pode antecipar? A Secretaria do Planejamento já destacou os profissionais para fazer o novo projeto, com a máxima urgência, já determinada pelo prefeito municipal, para permitir que essa concorrência logo se inicie, né? Logo e que se inicie, se finalize e que se permita o início da execução das obras ainda dentro deste ano. É o objetivo do prefeito municipal que assim ocorra, né? Então, já estão engajados no novo projeto, que é o interesse da administração pública, para que a população seja atendida dentro daquilo que é o interesse da administração. Fazer obras e melhorar a qualidade de vida, de segurança do tráfego aqui de Cachoeira do Sul. Procurador, a gente sabe que as licitações têm um prazo médio aí de 90 dias. Nós estamos em agosto. É possível mesmo sair essa licitação até o final do ano? Dentro de um procedimento administrativo de concorrência, a depender da tramitação, de quem for a empresa vencedora, se permite às empresas, não a administração pública, mas aquelas empresas que participarem, por exemplo, renunciar a prazos que tem pela frente. Então, existem alguns procedimentos que permitem o adiantamento desses prazos, digamos assim, por parte das empresas, se assim quiserem. Nós temos que atentar aos prazos previstos em lei. Se aquelas empresas que eventualmente participarem da concorrência quiserem renunciar a prazos para adiantar, isso é permitido. Nós queremos que a obra ocorra dentro deste ano. E vamos fazer todos os esforços, enquanto um conjunto de pessoas que trabalham na administração pública, para que isso ocorra, né? Agora, se tiver algum impeditivo legal, que nós não podemos passar por cima da legalidade, aí isso é um fator que não há como nós modificarmos, não tem como brincar com a lei, né? Então, nós vamos atender, fazer o trâmite de modo mais célere, atentando à legalidade e à transparência que a gente precisa ter.